Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje cheio de aceleradas, cheio de arrancadas aqui, boas histórias. Mas antes de tudo eu quero saber como você tá, Tis, tudo bem? Tudo certo para mais um episódio aqui com o meu sócio e amigo Pedro. Estamos aqui com um convidado super especial, que é o Renato Belotti, que é do Garagem do Belotti, um canal no YouTube aí para quem gosta de carro clássico, enfim. Provavelmente segue ele no YouTube. Não é, Belotti? Bom, obrigado. Inicialmente, saudação a todos aí que estão assistindo. E obrigado pelo convite. Realmente é bem divertido, né? Falar de carro. Opa, desculpe. Mesmo com a água aqui dá uma... carburador dá uma... Mas enfim, falar de carro é sempre um negócio divertido. Então agradeço o convite. Sempre que falar de carro a gente vem, né? Então, o canal, já dá para fazer uma introdução, falar do canal, né? A gente está completando 15 anos agora em janeiro, 15 anos no YouTube, né, um canal antigo, e a gente está com 440 mil inscritos, enfim, teve até uma matéria bacana essa semana que a gente fez, simbolizou o milésimo carro que eu tive a oportunidade de guiar, né, nesses 15 anos. Então foi um pouquinho mais de 1000, mas esse milésimo foi um carro escolhido, a gente fez com produtora, foi bacana. Foi contabilizado ali, né? Sim, eu tenho, assim, apesar de ser uma pessoa de humanas, mas eu gosto muito de estatística, né, então... Desde quando eu comecei a gravar, eu marco os carros separados por marca, modelo e versão, né? Então, tem os carros de imprensa também, né? Como jornalista automotivo, que as marcas me emprestam para testar. Então, também está tudo marcadinho, né? Viagens que eu fui com os carros. Então, como falei, gosto muito de estatística, então está tudo marcadinho lá, né? É uma coisa meio curiosa. E por onde começou essa paixão por carros? Bom, diz a lenda que eu sempre falo isso nos vídeos e ficou curioso até, né? Eu nasci em 79, né? E meus pais, na época, além de mais uns 2 carros, eles tinham um Dodge Charger RT 1977, né? Que foi comprado na época e foi uma combinação que era um prata com vinho, que só saiu esse ano, né? Uma série, né, desses carros nessa configuração. E minha mãe dirigiu muito tempo esse carro grávida, né? Ela dirigiu até praticamente o meu nascimento. E esse carro foi o carro com o qual eu saí da maternidade. Então, a lenda disso, eu sempre comento isso, que eu parei de chorar só para ouvir o ronco do V8, né? Então, caramba! Essa história é bacana, sim. Isso aqui é paixão por carros, começar desde criancinha. Eu acho que o carro, ele digamos, acho que o futebol é a primeira paixão nacional e o carro é a segunda paixão nacional. Você não concorda com isso? Bom, para nós que gostamos mais de carro, eu até acompanho futebol um pouco, mas eu gosto mais de jogar no videogame futebol. Não sou o cara mais, digamos, torcedor ou que acompanha as coisas, né? Assim, eu prefiro o carro. Para mim, o carro está em primeiro lugar. Mas eu acho que sim, o carro ele tem um lugar no coração, digamos, dos brasileiros, né? Apesar que é muito curioso, né? Uns 3 anos atrás, 4, eu estive na Argentina num evento da Fórmula E, né? Aquela corrida dos carros elétricos, né? E foi interessante que, conversando lá com os argentinos, deu para notar como os argentinos são apaixonados pelo automobilismo. Eles são mais apaixonados pelo automobilismo do que por futebol também. E, curiosamente, um argentino lá comentou, falou, mas aqui na Argentina tem mais pistas de corrida do que campos de futebol. Deve ter um Museu Fangio, que é um lugar até que eu preciso conhecer, que fica no interior da Argentina, né? Fica uns 400 quilômetros de Buenos Aires, tem que alugar um carro e ir andando lá pelo país. Mas eles são muito apaixonados. Inclusive, tinha um piloto argentino lá, o Petito Pérez, salvo engano o apelido dele, e ele parou lá uma hora no box, porque tem uma hora que você troca de carro, né, com a bateria, e os caras foram no alambrado e tal. Na hora eu fiquei arrepiado, até pus no Instagram na hora, porque ele estava, sei lá, em 9º lugar, em 8º, mas os caras, né, parecia jogo da Argentina, assim, sabe? Caramba! É muito interessante a paixão dos argentinos por automobilismo em especial. Não tinha ideia disso, não tinha ideia. Você assiste lá umas corridas, as narrações deles, tipo o Galvão Bueno argentino, né? E os caras, eles são apaixonados, assim, eles narrando aquilo, é impressionante, assim, a paixão que eles colocam nisso, né? Mas aqui no Brasil mesmo, as pessoas não têm noção digamos assim, da tribo que é de quem curte carro, né? Sim. É gigantesca. E elas são segmentadas, né? É a tribo que curte os fusqueiros, os opaleiros, sim, os que gostam de Gol quadrado e os clássicos e os mais novos, anos 90. E é um mundo muito diversificado, porque todo mundo pensa assim, vamos lá,
a paixão nacional é o futebol. Eu acredito que ainda seja futebol. O Pedro aqui, Não, é muito ele popular. é super esportista, ele é sem todo dúvida. ligado no futebol. Não, Pelé, né? Claro, não dá pra. Não tem como. País que Mas tem aí Pelé, tem o não Ayrton dá pra. Senna também, né? É verdade. Que tá para a para, não tem muito como comentar. Mas eu acho que a paixão por carros é bem. E tá cada vez mais intensificada, né? Eu acho que esses encontros que tem rolando agora de final de semana, de dia de semana, para quem curte carro, até para quem não tem carro, é legal ir também, porque é bem família. A gente estava até falando aqui nos bastidores antes de começar que tem essa percepção de que além de que encontro não é família, é tudo zoneado, tal, e é bem estruturado os encontros, né? Ah, sim, inclusive alguns clubes tradicionais como Alfa Romeo Clube, o MG Clube do Brasil, que são clubes antigos, né, que tem mais de 2 décadas, eles são clubes que eles estimulam muito, eles fazem ralis de regularidade, eles estimulam muito sempre que as esposas participem, os filhos, né, então as esposas têm amizade, e daí o antigo mobilismo ele se torna algo de união, né, que é o ideal, na verdade, né, porque é ruim também essa questão de o marido tem um carro antigo, hoje em dia tem muitas meninas também, tem grupos só de menina que tem carro também, né, é interessante essa vertente também, que está crescendo. Mas, falando de carro antigo, tradicional, vai falando assim, dessa forma, seria realmente ruim, né? O marido sair e falar, pô, eu vou sair, então o carro antigo ele viraria uma questão de separação, né? No sentido de, a mulher detesta, às vezes, o carro antigo, já até conheci colecionador assim, a mulher não gostava, porque o marido, no fim de semana, ele ia no encontro, ia no clube, isso aí, né? Talvez ele nunca tenha buscado levá-la junto, sabe assim? Então, às vezes, tudo bem, não é o mesmo interesse, mas falando da minha esposa, a gente participou de rally, ela foi na navegadora, e assim, você tem essa sacada de procurar atrair a pessoa para o seu hobby também, né? E daí conhece outras mulheres, enfim, eu acho que é uma coisa social também, né? Sim. E o encontro de carro acaba virando isso também. Qual foi o carro? Eu tô curiosa aqui que eu tava olhando aqui suas postagens no Instagram. E qual foi o carro mais diferente que você dirigiu nesses encontros? Das matérias em si, eu já fiz lista de top 10, mas não deu, não tem só 10 carros preferidos, tem mais, né? Mas tem um carro em especial que eu gravei uma matéria e o proprietário acabou se tornando um grande amigo, a gente já gravou umas 2 matérias, eu falo com ele sempre pelo WhatsApp, que é o João Ademir, que é um De Tomaso Pantera. O De Tomaso é um carro que ele basicamente, ele era um carro argentino, assim, o criador do De Tomaso é um argentino, Alejandro De Tomaso, só que ele abriu a fábrica dele em Modena, né, na Itália. Então era um carro que tinha um design argentino, desenho argentino. Aliás, o desenho italiano, o design italiano, a gente sabe que os argentinos são os italianos da América do Sul. Então ele traz o design italiano, né, desenvolvido na Itália, porém com a mecânica Ford V8. Então ele conseguiu juntar duas coisas muito interessantes, né? Aquela coisa italiana do design, da paixão, da tradição, né, dos estudos italianos, e ao mesmo tempo ele colocou a mecânica Ford V8, então ele ficou um carro muito legal de andar, porque ele traz essa dupla, digamos, né? A mecânica V8 americano, muito tradicional, tudo aquilo lá, e o design italiano, que é sempre apaixonante, e tal, aquela coisa toda. Então, não consigo imaginar como que é esse carro. É uma mescla de cultura forte, né? Que é Itália, e Ford Estados Unidos, é um muscle car com uma delicadeza no italiano. E é muito curioso, porque os argentinos, assim, eles têm uma ligação muito grande com a Itália também nesse ponto. Além do Alejandro De Tomaso, que ele foi dono da Moto Guzzi, né, que é uma marca muito conhecida também, ele foi um empresário muito bem sucedido na década de 70. Atualmente, tem um modelo que é o Pagani, que é um supercarro, um hipercar, como eles chamam, né, que utiliza a mecânica Mercedes, a AMG, né, motores aí bem mais potentes, e também o Horácio Pagani, também é um argentino, ou seja, é muito curioso, então eles curiosa têm nessa muita tradição, então. Sim. Nossa, ele fabrica os Paganis na Itália, mas ele é um argentino. Então é engraçado essa... Caramba. E eu sempre tive uma dúvida que, bom, pelo menos antigamente se olhava um carro placa preta e era um motivo, nossa, caramba, placa preta, que coisa, vamos dizer, rara, né? Hoje em dia deu uma popularizada, como é que tá qual a porcentagem que o carro precisa ter? Como é que tá essa questão? Então, para conseguir a placa preta, o veículo precisa ter no mínimo 80% de originalidade. Então, itens originais, banco, de modo geral, no estofamento, eventualmente rodas e pneus. Então, são alguns itens são classificatórios para mais, né, perde menos pontos e outros perdem mais pontos.
Então, mecânica original, às vezes um carro dos anos 70, Fusca tem que ter carburador, tem que ter platinado, enfim, aquelas coisas todas da época. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, às vezes as coisas se desvirtuam um pouco e muitas vezes você vê vários carros com placa preta que não poderiam ter placa preta porque já foram modificados, né? Mas isso tem a Federação Brasileira de Veículos Antigos, é a responsabilidade deles, né? Fiscalizar e Mas atrás eles são alterados e tal. depois que eles são... Geralmente depois, a pessoa compra o carro tudo original, daí ela modifica o carro todo, mas não muda a placa fica preta. Então, assim, particularmente, sem excesso de purismo, eu tenho carro modificado também, tenho carro com placa preta e carro que não tem placa preta porque não pode ter, né? E não tem placa preta. Então, particularmente, eu acho que nesse ponto você tem que ser mais correto, assim, nesse ponto, né? A placa preta é para o carro colecionável. O pessoal lá dos Hot Rods de Curitiba, que tem um movimento muito forte, né, desse tipo de veículo, uma cultura muito rica, eles tinham um plano já há muitos anos atrás de criar uma placa amarela, que o carro modificado usaria placa amarela. Para mim seria o ideal, porque eu acho que sim, enquadraria vários carros antigos modificados, porque também são carros que não são usados diariamente, de maneira geral, né? Então, se um cara tem um carro antigo, não vai usar todo dia, um carro antigo modificado também não, né? Então, muita gente até manteve a placa preta em carro modificado, porque uma época que São Paulo tinha vistoria, e o pessoal que fazia vistoria não entendia nada de carro, absolutamente nada. Então, verdade, a pessoa não podia nem chegar para falar alguma coisa, os caras muitas vezes, com exceções, claro, mas sem generalizar, mas já generalizando, de certa forma, o pessoal que fazia vistoria não entendia nada de carro, muito menos de carro antigo. Então, às vezes, ia um carro antigo lá, com alguma modificação e tal, o cara reprovava por causa de, tá saindo fumaça aqui, o barulho é assim, mas você tem que ver o padrão da época, né? É verdade, o cara tá usando a medição de hoje, sim, com a tecnologia e os padrões de engenharia. Não, sem dúvida, os parâmetros têm que seguir parâmetros de época, né? Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Exato, você vai lá com um carro atual que não faz, os carros atuais têm um nível de ruído muito mais baixo, né? O cara vai com um carro elétrico na vistoria, o cara olha lá e vai falar que não tem barulho e vai reprovar também. Então, a placa preta agora ela é diferente, não é mais preta, né? Sim, infelizmente, isso aí acabou desvirtuando a ideia. A placa Mercosul, a ideia, enfim, da placa Mercosul, o Brasil, a Argentina, o Uruguai ter a plaquinha, né? Facilitar, inclusive, fazer fiscalização, né? Chega nessa época de final de ano, vem muita gente de lá para cá, e brasileiro que vai para lá e toma multa, e às vezes esses valores acabam não sendo pagos, né? Enfim, porque o carro era de outro país e tal. Então a ideia é de fazer um sistema único. Porém, particularmente, eu acho que a placa preta deveria continuar. Tem até um abaixo-assinado circulando na internet, eu já assinei uns 3 desses, deve ser o mesmo, para a volta da placa preta, para veículos de coleção, né? Porque assim, para quem tem um carro original, a placa preta é um prêmio. Eu considero sim um prêmio, porque você tem esse diferencial no seu carro, né? Enfim, como eu falei há pouco, né? Quem tem um carro fora da originalidade poderia ter, sim, a legislação deveria ter uma outra, né, cor de placa para o carro antigo modificado. Eu acho que deveria ter, né? E deixar a placa preta para o carro original. Eu acho que daria para separar bem, né? A questão de organização daria sim para fazer. Quando que nasceu a placa preta? Tem alguma história do porquê ser preta? Na época usava? Então, é engraçado porque assim, eu acho que eles pegaram como base pesquisa em vários países, né? Na Colômbia tem carros de coleção acho que, salvo engano, a placa é azul. Nos Estados Unidos tem, como tudo lá, é separado por estado. Então cada estado cria sua própria legislação. Tá. Tem estados que o carro antigo, para ser colecionável, ele tem que ter 50 anos. Tá? Aqui no Brasil tem que ter no mínimo 30, né? E tem estados lá que o carro precisa ficar fabricado antes de 1955. Então tem de tudo, né? Entendi. Mas lá é diferente, né? Não tem uma lei para todo mundo, nem... Tudo lá é muito, muito específico, né? Assim, cada estado faz as suas leis. Então eles criaram, acho que aqui no Brasil eles pegaram meio que inspiração em vários lugares para poder criar essa ideia. Mas a ideia da placa preta originalmente ela é muito bacana para diferenciar o veículo de coleção, naquele veículo que anda menos. Eu, repetindo, sem ser muito repetitivo, eu acho que sim, os antigos modificados, que são carros interessantes também, dentro do contexto do antigo mobilismo, teriam que ter uma placa própria, né, um carro modificado, diferente da placa convencional também. E para mim não seria algo, eu acho que não é algo difícil de fazer, né? Basta uma vontade aí do pessoal para mudar a legislação e criar, enfim. Até porque a placa preta, ela valoriza o carro, né? Sim, se ela valoriza e assim... Financeiramente mesmo falando, né? Sim. Eu acho que assim,
ela valoriza, mas o sentido principal é, eu acho que valorizar aquele cuidado de preservar um carro original, enfim, ou restaurar, tal, né? Nos Estados Unidos, inclusive, você tem um pessoal, eu já li matérias assim, assisti programas assim, que eles são bem xiitas, digamos assim, em algumas coisas de carro antigo. Por exemplo, lembro uma vez tinha um programa e os caras estavam vendo e falando, pô, mas esse carro ele foi restaurado dentro do padrão original. Porém, a tinta de 1955, ela não tinha essa textura. Então, os caras vão Nossa. sabe aquelas coisas assim? Então o cara fala, não poderia usar uma tinta nova porque... Enfim, daí você já chega, ok, a meu ver, eu acho que dá pra ser um pouquinho mais permissivo, né? Mas assim, tem uns caras que chegam nessa, né? Caramba. Então você gosta de carro modificado. Se for para escolher um carro, você escolheria não, um carro na verdade, modificado. assim, eu gosto mais dos originais, mas a gente tem até um espaço no canal chamado Garagem Drops, que é para carros modificados. Sejam carros mais novos ou carros antigos modificados também. Eu acabo gostando dos dois. Particularmente, como eu tenho 3 antigos, né, eu e meu irmão, então 2 são originais e um está fora da originalidade. Eu acabo gostando das duas formas, né? Eu fico meio no meio termo, não tenho um preferido para escolher, né? Assim, enfim. Quais são os carros que você tem? Tem um Mercedes 190e, 2.3 16 é o nome da versão, né? Essa é uma versão bacana que foi em 84, a Mercedes lançou o 190e como o primeiro Mercedes compacto, que depois deu origem à classe C, que é o W202, é o Lawrence, né? No caso, né, que é o W202, que foi a geração seguinte. Então, o 190 é o W201, porque sempre tem essas... Ficar longe aqui para não fazer muito barulho. Pode se expressar, né? Fica tranquilo. O W201, ele foi todo carro antigo tem nomenclatura, cada marca tem a sua nomenclatura própria para definir as gerações e tal. Então, assim, o 190 é o W201 e ele foi o primeiro Mercedes compacto, tanto que ele é chamado de Baby Benz, porque na época tinha classe E, tinha classe S, que eram maiores, então o Baby Benz ele veio para competir principalmente com o BMW Série 3, que já tinha 10 anos de mercado, e para entrar nesse nicho, né? A Mercedes entrou com força nesse nicho. E depois deu origem à classe C na geração seguinte. O que é interessante é que eles fizeram uma corrida em 1984, que era a Corrida dos Campeões. Eles chamaram vários pilotos de Fórmula 1 da época para marcar a chegada do 190e nessa versão especial, que é uma versão que tem um cabeçote trabalhado por uma empresa inglesa chamada Cosworth, e que fazia motor de Fórmula 1, e até hoje eles continuam firmes aí, fazendo motores de automobilismo e tudo mais. A Mercedes chamou eles fizeram essa versão especial com esse cabeçote, 16 válvulas, né? E para comemorar a reinauguração do circuito de Nürburgring, na Alemanha, o circuito de Fórmula 1, né? Não o Inferno Verde, que é o circuito maior, né? Eles chamaram pilotos de Fórmula 1, Niki Lauda, James Hunt, vários pilotos eles chamaram para poder competir. Eles deram um Mercedes para cada um e falaram, vocês vão correr aqui, vai ter uma corrida de meia hora e tá livre e tal, vocês se divirtam aí e tal. Uma coisa inimaginável hoje em dia, porque hoje em dia a gente sabe que os pilotos são todos muito amarrados com os patrocinadores, com as marcas, né? Então, você imagina, o Lewis Hamilton, ok, correr de Mercedes, mas ia lá o Max Verstappen correr de Mercedes também, ia ficar um pouco complicado no padrão de hoje, né? Mas foi legal essa corrida porque... por isso que o modelo acabou ficando muito conhecido, né? Porque o piloto brasileiro que correria seria o Emerson Fittipaldi. Só que ele não pôde correr. No lugar dele foi o Ayrton Senna, que era um estreante na Fórmula 1. Nossa! E o Ayrton Senna ganhou a corrida. Ele ganhou do Niki Lauda, o Niki Lauda chegou em segundo, né? E é muito legal essa corrida, tem no YouTube a corrida, né? Eram carros iguais os originais. Mercedes? Sim, todos dessa versão 192 2.3 16. Todos os carros do grid eram dessa versão específica, né? Eles tinham alívio de peso, tinham escape direto, tinha algumas modificações pequenas em relação ao carro que seria vendido, né, para o consumidor convencional. Aí daí o Senna foi lá, ele era um desconhecido, completamente desconhecido, corria na Toleman, né, a primeira equipe que ele correu na Fórmula 1, e ele ganhou, né? Saiu na pole position e ganhou a corrida. E daí chamou a atenção, né? Pô, o cara chegou aqui, né? Niki Lauda, James Hunt, todos os campeões, e ganhou a corrida. Então o modelo ficou muito conhecido e muito ligado ao Senna, essa versão, por conta dele ter ganho a corrida e ganhar desses caras que eram muito famosos já.
Nossa, que bela história, hein? Tem um Audi que é ligado ao Ayrton Senna, aquele que trouxe pro Brasil, não foi? Sim, Audi sim, ele 100. na Audi, tem um Audi 80. Tem um Audi 100 também, né? Mas o Audi 80 tem a perua, né? A Avante. Avante. Então o Senna, como ele trouxe a Audi pro Brasil, ele também ficou ligado com a Audi por conta disso. Mas a história dele com a Mercedes é legal justamente, né? Porque ele ganhou essa corrida dos campeões, que marca então a chegada desse carro, né? O 192.316, que é o primeiro carro antigo que a gente comprou, vai fazer 7 anos agora em janeiro. Depois nós tem um Fusca 83. Clássico. Esse Fusca já, como eu falei, esse é o que não tem placa preta, que ele está modificado, né? Então o Fusca que tem motor injetado, ele tem umas rodas, enfim, ele é um carro já modificado, então não tem, ele é prata com interior azul, enfim, ele é um carro diferente do convencional, né? E por último, em 2019, a gente comprou um Opala SS4, né, que foi a primeira versão de 4 cilindros do Opala. Quer dizer, a primeira versão esportiva, digamos assim, SS de 4 original. cilindros. Sim. Tem muito SS hoje em dia que as pessoas customizam. Assim, particularmente, cada um customiza o carro do jeito que quiser. Eu, particularmente, eu não acho interessante, porque às vezes o cara transforma um Opala especial, ele acaba com um Opala especial para fazer um SS, um Commodoro para fazer um SS. Então, aí vem o lado purista. Eu acho que você vai criar uma outra versão que não vai ser a versão, né? Ele vai ser um tributo, digamos assim. E ao mesmo tempo você vai deixar vai destruir, vai entre aspas, claro, um Commodoro, um Opala especial, às vezes uma versão que é até legal, mas o cara quer transformar ele num SS, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é uma opinião pessoal e Ele sempre... transforma com características Você tinha estéticas, né? O Marcos, seu marido, tinha um SS? Era isso? Não, ele tinha um Opala SS Modificado. com tributo, digamos assim. Tá. São tem muito carro características tributo. estéticas. São características. Eu, particularmente, como eu falei, eu acho que assim, para nascer um tributo acaba morrendo uma versão original. Sim, Mas assim, é uma visão muito própria. Mas o SS4 ele foi lançado pela Chevrolet justamente numa época, né, para ser um esportivo econômico, digamos assim, né? A Ford tinha o Maverick GT4, né, para competir com ele. E, logicamente, a gente sabe que os Opala 6 cilindros eles acabam sendo aí os mais famosos por conta do motor 250S depois e tal. Mas o SS4 é um carro bacana, eu acho ele legal, um carro que é gostoso de dirigir, porque o Opala é um carro leve, né? Comparado aí com o Maverick, com o Dodge, ele é um carro leve, né? Então ele é um carro legal de andar, com 4 cilindros também, ele vai bem. Eu acho que quem sai do Fusca quer ir pro Opala, né? Grande parte. Então é engraçado porque são assim, É como se você subisse uma... É mais ou menos, porque na verdade assim, o Fusca ele é um carro que, como assim, eu conheço pessoas que têm vários Fuscas, né? Aqui inclusive no Ipiranga tem um museu do Fusca, que é bem interessante. Não conhecia. Eu não lembro exatamente quantos carros são, acho que são 30 Fuscas, mas é muito interessante porque são Fuscas de todas as épocas. Então tem o Fusca década de 50, tem todas as versões raras, né? O Split Window, o Oval, né? Que são aquelas versões... sim, o 1600S, que é o Bizorrão, o Fuscão, 1500, aquela coisa toda, né? Mas tem pessoas apaixonadas por Fusca também, que elas são radicais, elas só ficam no Fusca, né? Eu tenho uma visão um pouco mais aberta, assim, de antigo mobilismo. Ainda falta um V8 aí nessa coleção, mas enfim, em breve providenciaremos. Mas também que é um tipo de configuração de carro mecânica que eu gosto muito. O barulho do V8 no... Sim, eu acho que é uma configuração muito legal e é um tipo de carro que, enfim, para quem gosta de carro, tem uma sonoridade muito própria, né? Então, o Elvis já dizia, né? A ambição é um sonho com motor V8, né? Interessante. Então, a gente falou enfim, dos clubes de automobilismo, os encontros, falando um pouco das corridas. E você tocou num assunto interessante que hoje já tem alguns encontros de mulheres com carros, né, antigos ou, enfim, esportivos, etc. E aí eu fiquei pensando aqui nas competições, de fato, femininas, né, de automobilismo, e eu não me lembro, assim, de ter visto alguma. Existe alguma que tá se destacando, só de mulheres? Como que... E automobilismo aí, pensando... Tipo Fórmula 1? Por cima, que Fórmula 1 é muito topo, né? Se tiver alguma coisa já aparecendo, seria legal. Agora, eu fiquei pensando assim, quando a gente fala de corrida, carro, obviamente tem as diferenças entre homem e mulher, físico, etc. Mas outros esportes tem muito mais, né?
Por que não essa mescla de homem e mulher? Já ouviu alguma discussão sobre isso? Ter na mesma pista? Eu acho que assim, na década de 80 teve uma mulher que correu na Fórmula 1. Na Fórmula Indy também tem duas mulheres que correram, né? Teve a Bia Figueiredo também, né, brasileira, correu lá, né, na Fórmula Indy. E corre junto com não é dividido. Na categoria masculina. É que não tem categoria, né? Na verdade, tem uma categoria, salvo engano, que ela está sendo criada, que é uma categoria feminina mesmo, né? Uma categoria só de mulheres. Mas assim, as mulheres elas estão ocupando um espaço. Por exemplo, na 24 Horas de Le Mans esse ano, correu uma equipe só com mulheres, né, as 4 mulheres legal. Revezando o carro. Aqui em 500 km de Interlagos também correu uma equipe, né, com, salvo engano, são 2 ou 3 mulheres, mas muito legal também, uma equipe somente feminina, né? Então eu acho que assim, as mulheres estão aí crescendo. Eu acho que a questão da mulher no automobilismo, logicamente, anos atrás, o automobilismo era algo muito machista, né? Então, a ideia de ter uma mulher correndo era uma coisa quase inadmissível, digamos assim. É uma mulher correndo, né? Enfim. Sim. Até o medo dos próprios homens serem superados também por uma mulher, né? Aquela questão toda. E provavelmente seriam. Não, sem dúvida, sim, porque na verdade a gente vê, tem mulheres caminhoneiras, tem mulher pilotando avião. Hoje em dia, né? Assim, tem mulheres que fazem tudo, né? Porque uma coisa, logicamente... Assim como no esporte, né? A gente sabe que no esporte, eventualmente, os homens têm uma complexão física diferente, né? Sim. Mas outras atividades que não dependem exatamente da complexão física, né? Automobilismo, por exemplo, é uma série de coisas, né? É talento, é visão, né? Que independe, digamos, se é homem ou mulher. Mas aqui no Brasil tem uma mulher que é muito interessante, que foi a Graziella. A Graziella, ela já tem, acredito que ela esteja na casa dos 70 anos, 60 e poucos, 70 anos. A Graziella Fernandes, que é uma uruguaia, que ela mora aqui no Brasil há muitos anos já, ela é do Alfa Romeo Clube, e ela correu de Alfa Romeo na década de 70. E é muito interessante, você vê as fotos dela de época, naquele capacetinho e tal, e ela era uma das únicas mulheres, na época acho que tinha alguma outra mulher que corria, mas ela se destacou correndo, né, correu provas longas também. Então a Graziella realmente ela é uma mulher que, digamos, à frente do seu tempo, né? Caramba, que legal, não sabia dessa história. Tem até de mulheres, você citou no automobilismo, tem algumas youtubers mesmo. Tem a Nao Paleira. Né? Sim. Tem a Nao Paleira, que ela é uma guria que tem uma Opala, e ela é uma youtuber também. Então, até quando você entra nesse mundo de automobilismo no YouTube, também tem poucas, né? Sim. Que para rolar uma representatividade, tô a fim de ter um carro. Eu sempre quis ter um Opala, né? O Opala laranja, SS laranja com faixa preta. Sempre quis ter esse carro. Você tem sorte que seu marido é apaixonado por carro, então dá pra cutucar ele. Mas aí eu acho que ele vai pegar pra ele. Ele não vai deixar eu dirigir, entendeu? Sim, né? Porque por incrível que pareça, eu nunca dirigi um carro dele. Você jura? Só a Mercedes Alorens eu dirigi, que seria a sequência da dele, né? Sim. Do ano seguinte, eu acho que eu dirigi umas 2 vezes, mas o Landau, que ele tem, nunca dirigi. É super difícil, porque o câmbio é atrás do volante, né? Sim, mas o câmbio no volante dá todo charme, realmente. O câmbio não é aqui, não é... Mas vai troca a marcha ou Não, você troca a marcha, o câmbio é atrás do volante. Nossa. É como se fosse, sabe, são 3 marchas. Mas é gostoso trocar a marcha São 3 marchas, ó? Assim, o Landau Galaxy tem 3 marchas, assim. Mas assim, as marchas, né, o câmbio todo sincronizado, então é bem gostoso de guiar nesses carros por conta da maciez, né? Eles são muito macios, né, para andar, então é fantástico. E gigantes, né? Então, assim, eu acho que ele tem medo de... a barca gigantesca. E então a mulher, assim, ela não é... Voltando ao assunto, né? Ela não é muito representada no mundo dos carros, Passou a dirigir muito depois do homem, né? Também. A mulher teve acesso a guiar os carros muito depois dos homens. Tem país aí nas Arábia aí que mulher nem dirige ainda. Sim, tem isso também. Acho que não é nem isso, só isso, né? É isso também, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que é mais uma questão do clube do bolinha mesmo. É como se o carro o gostar de carro é algo do homem. Até quando você é criança, você... seu filho é menino, você dá um carrinho, né? E se você é uma menina, te dá uma boneca. Então, poucos pais, hoje em dia, eu acho que está muito até mais aberto isso, dão um carrinho para a menina também, né? Sim. Então acho que isso começa desde cedo, de ser essa representatividade aí no mundo
dos carros. Esse final de semana teve em Interlagos uma arrancada para mulheres, né? Verdade, sim. Teve uma arrancada para mulheres, só de mulheres, podia ir com o carro que quisesse, tinha que se inscrever, né? É um racha, digamos assim, é uma arrancada. Sim, é uma arrancada, né? Que eles já chamam de racha lá. É que assim, a arrancada tem várias modalidades, tem quarto de milha, né? São 400 metros, que é a medida dos Estados Unidos padrão para tudo, né? Para eles, o que vem sendo quarto de milha acabou. Né? É verdade. É muito interessante, eu acho interessante como eles criaram... É uma reta, né? É uma reta com 400 metros, que é uma milha, 1,6 km. Então, quarto de milha é 400 metros. Então, para eles é a medida universal do mundo, aquilo de qualquer coisa, né? Tanto que, assim, os carros americanos, os muscle cars e tal, eles eram mais rápidos que muitos carros europeus, quase todos, na reta. Da década de 70, 60 não faziam curva e tudo mais, mas na reta acabou. Então, para eles, assim, né, venceu o quarto de milha, acabou, não tem mais o que falar nada. Mas em Interlagos, salvo engano, o espaço é menor, né, por conta eu não sei se lá são 400 metros. 400 metros é uma medida oficial, mas existem outras medidas oficiais menores e tal. Mas sim, é um racha lá que eles organizam, chamam de racha, e é uma coisa segura, porque você está na pista, você está correndo ali, então acaba sendo algo divertido e sem dúvida nenhuma que todo mundo que quer tirar umas diferenças e deve ir lá. Né? Por exemplo, se eu quiser chegar lá, eu vou perder, né? Óbvio que eu vou perder. Você não vai chegar lá de cá, não, manual. Eu tenho um casinho, Ford casinho, se eu quiser chegar lá de cá, eu posso me inscrever. Geralmente né? sim, eles têm umas categorias próprias e tal, né? Eu vou perder, obviamente. Então você vai acabar disputando com alguém que tenha carros semelhantes, né? Um carro semelhante, para não ficar uma disparidade. Né? Falando em arrancada, né? Que eu acho que a arrancada de Interlagos ela é um pouco diferente de racha. Ela é segura ali, né? É um evento mesmo, organizado, seguro. Falando de racha mesmo, racha de rua, o que você acha, assim, do racha de rua em si? Enfim, é proibido no Brasil, né? Obviamente, é proibido no Brasil, mas diminuiu muito, né? Eu acho que atualmente a gente vê muita coisa, uma coisa que ainda existe bastante, né? Enfim, e logicamente algo, como eu sempre até digo nos vídeos, né? Por onde você correr na rua é que você não conta com um imprevisto, né? Um imprevisto, até antes de vir para cá, mandaram um vídeo num grupo de um Gol Turbo, inclusive, ele estava dando uma acelerada na rua, e daí virou ali na frente uma carreta, né? A carreta entrou E o vídeo termina com ele batendo e tal, e o celular caiu em algum lugar. Mas assim, ou seja, esse é um exemplo de algo imprevisto. Era uma reta, parecia que não tinha ninguém, mas também pode correr um cachorro, pode correr uma criança, ou seja, 1 milhão de coisas podem acontecer. Além da questão técnica também, pode ter areia, pode ter gasolina, então uma série de coisas, né? Logicamente, além de ser algo ilegal, né? Mas a questão do racha em si, a rua ou a estrada, ela é um lugar que não está limpo, digamos assim, como uma pista, né? Que a gente sabe que, eventualmente, até uma pista às vezes acontece, né? Tem algum acidente, cai um óleo, cai alguma coisa. Mas você tem fiscal, você tem uma bandeira amarela, você tem alguém que está olhando o que está acontecendo, né? Na rua e numa estrada não tem isso, então, digamos assim, a pessoa sempre tem que ter muita responsabilidade para dirigir e pensar nessas hipóteses, né? Que o imprevisto é o pior que acontece, né? Ou entrar alguém... A gente sabe que hoje em dia as pessoas andam muito no carro, olhando no celular, né? Mas a pessoa olha, muda de faixa e tal. Então tem uma série de perigos e de riscos que são muito complicados. E quando a pessoa está numa velocidade muito superior, até do que ela poderia estar, mesmo que ela estivesse um pouco mais rápido, fica complicado para parar, né? Fica complicado para evitar um acidente. E realmente isso é bem complicado. Eu acredito até que deu uma diminuída, a gente não ouve falar tanto, né? Tinha muita reportagem antigamente, né? Nesse posto aqui, nesse posto aqui. Mas o que eu vejo, assim, de encontros de posto de combustível e tal, é que parece que atualmente não está mais continua existindo, né? Mas não está aquela questão que a gente vê... Porque era muito, né? Sim. 2010 a 2012 tinha muitos, assim, postos, ali na Eliseu de Almeida... Sim, tinha muita coisa, tinha sim. muito. Eu acredito que sim, lógico, continua existindo, né? Tem umas pessoas que vão insistir em fazer e tudo mais. E até engraçado, cabe até uma observação curiosa, a gente não pega carro de teste toda semana, né? Carro cedido pelas marcas. É muito curioso, às vezes você pega carros mais esportivos,
às vezes um Porsche, um carro desse tipo, e daí você está andando lá, e daí você, em estrada principalmente, sei que tem algumas pessoas que elas não têm uma responsabilidade muito grande, elas talvez não tenham nenhuma, né? Às gente com carro de família, carros que você como profissional da área, de testar muita coisa, andar muita coisa, sabe que é um carro que não tem um poder de frenagem grande, ou se o cara sair fazendo um zigue-zague, a proposta do carro não é essa, né? E às vezes a pessoa com a família inteira dentro do carro, e você vê que a pessoa vê um carro mais esportivo ali, ela quer correr, ela quer não sei o quê. Ou seja, algumas pessoas elas têm uma mentalidade lamentável, né? Realmente, colocar todo mundo em risco, né? Para tentar, né? E se justamente. divertir, né? Não, exatamente. E olhando bem a propósito do carro, como eu falei, a gente tem uma visão muito técnica, né, das coisas, né? Então, às vezes você vê alguém fazendo um zigue-zague e fala, putz, isso aí vai, né, não vou falar capotar, que vai dar alguma coisa não muito boa. Né? Vai dar merda, pode falar, vai dar merda. E às vezes acontece, né, porque o carro não é feito para fazer aquilo, né? Enfim, daquela forma, né? Mas, enfim, mas eu acredito que hoje em dia tendo mais eventos, né, como esse de arrancada, a gente vê arrancada em outros lugares também. A arrancada em si é um esporte que eu acho muito interessante. Como eu falei, eu também tenho uma visão muito aberta para automobilismo, para categorias de automobilismo. Eu gosto muito de endurance, que são as provas de regularidade, pela questão técnica, né, do carro correr 6, 12, 24 horas. Né? Essa questão mecânica eu acho fascinante. O cara correr 24 horas e tá ali, e você assistindo entrevistas até de pilotos que correm nessas provas de endurance, caiu o copo aqui. Os pilotos comentam que o que é interessante é justamente isso. Você corre, logicamente está numa corrida, então você está disputando com outros pilotos, porém você não precisa ir ao máximo, né, do carro. Você tem que sempre deixar uma margem da durabilidade, né, que muitas vezes são feitos reparos no meio da prova, mas esses reparos acabam custando 2, 3, 4 voltas, né, e muitas vezes a vitória ou um lugar no pódio, enfim. Mas eu acho legal por conta disso. Por outro lado, a arrancada é um esporte interessantíssimo que muita gente critica erroneamente, falando que os caras aceleram ali, é só aquilo. Mas a sacada da arrancada é essa, né? Muitas vezes o cara tá lá com um carro com 600, 700, 800 mil cavalos ele tem que vencer ou estabelecer um recorde naquele trecho de 400 metros ou menos, vai dependendo da pista, né? E isso que é legal. Muitas vezes o cara com 400, ele acaba os 400 metros, o motor explode, acontece não sei o que lá, ou seja, o cara estourou o motor, o cara perdeu o motor, mas é o recordista, ele venceu a prova. Então, o objetivo de cada prova é isso que é fascinante, né, no automobilismo. A arrancada, o objetivo é esse, né? É chegar na frente, né? Aliás, nem chegar na frente, né? É marcar o tempo, né? Os carros largam lado a lado mais por conta de ter aquela coisa para o público, né? Porque o mais importante, no fim, é o tempo. Né? Eles poderiam largar individualmente, marcar o tempo e ver quem chegou antes, né? Mas é sempre legal você correr com outro carro, né? Numa prova desse tipo. Eu conheci um piloto de arrancada, o Nenê de Interlagos, não sei se você conhece ele. Ele tem um Fusca vermelho e não sei se ele participa ainda das arrancadas. E o preparo é absurdo, né? Sim. Tem oficinas, preparadores. Não é simplesmente você ter um carro, chegar lá e acelerar ali na reta. Tem tudo um preparo, tem um processo de segurança, você só pode entrar equipado, é bem seguro mesmo, não é um esses carros assim, esse cara deve ter quanto de cavalos deve ter o Fusca dele? Não é brincadeira, um cara desse bater um carro, meu. Não, sem dúvida. Não, a arrancada é um esporte que se profissionalizou muito aqui no Brasil. Você tem oficinas que fazem realmente um trabalho excepcional, assim, de preparação, comparáveis à arrancada dos Estados Unidos e tal. Inclusive, eles faziam em Curitiba um festival de arrancada que vinham carros dos Estados Unidos para cá, enfim, era um negócio sensacional. Eu não lembro exatamente quando acontecia, os anos onde foi realizado isso, mas era Festival Brasil Estados Unidos, né? Os caras vinham para cá e eles achavam incrível, né? Porque visão do americano médio daqui no Brasil é a Amazônia, tal, aquela coisa toda, né? E o cara chegava em Curitiba e via, né? V8 com 1000 cavalos, não sei o que lá, e eles viam carros de categorias que eles veem lá e tudo mais. Então esse intercâmbio é muito legal, né? Então a arrancada é um esporte muito profissional, né, aqui no Brasil, por conta desse know-how, né, de preparadores e pilotos, né? Tem gente que tem uma carreira já nesse segmento, e é legal, né, ver que é um tipo de automobilismo muito próprio. 1000 cavalos, é absurdo.
É absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá vivendo uma época bizarra de carros aí, né? Porque eu preciso vender meu carro, tem um Golf, nada demais. Mas, cara, ele tá valendo quase que eu paguei na época. Como é que tá os carros antigos? Tá valorizado também? Ou vamos dizer, esse movimento de preços não interfere nos carros antigos, estão sempre valorizados? É quase um investimento, né? Dependendo do carro. Então, eu até fiz um vídeo um dia no canal, lá no meio da pandemia, né? Naquele comecinho, né? Que fiquei 4 meses no fim sem gravar fora, né? Sem fazer gravação externa. E foi curioso que eu comentei, né? Eu fiz um vídeo falando carro antigo é investimento, né? Porque assim, a gente vê até em leilões lá fora, né? Aquelas Ferraris que eles vendem por 10 milhões de dólares, chega no outro leilão custa 15, né? Então, ou seja, estamos falando de milhões de dólares, é um negócio absurdo, né? E é curioso como, assim, alguns carros, sem dúvida, que marcaram época ou, sei lá, marcaram uma geração, eles acabam sendo muito colecionáveis. Eles são uma forma de investimento, mas é o que eu sempre digo também. O carro, ele é uma coisa viva, né? A não ser que você tire todos os fluidos e deixe o carro, né? Que tem empalhar o carro, praticamente. Tem, inclusive, colecionadores que fazem isso. Eles têm os carros somente como um objeto, né? Enfim, Enfeite. Né? Um enfeite, Então, tem um colecionador, inclusive, eu não conheço pessoalmente, mas ele tem um álbum de fotos de cada carro. Os carros ficam desativados e cobertos. Quando vai alguém ver, ele mostra o álbum. O carro tá ali, mas Como assim? ele mostra o álbum, né? Então, assim, particularmente, cada um é um e cada um faz o que quer Só eu com posso seus ver carros. meu carro. Eu acho que nem ele vê também, mas enfim. mas assim, particularmente, né? Lógico, cada um faz o que acha melhor, o que bem entender. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, a minha relação com o carro antigo é a relação própria, né? Eu não consigo sair toda semana, porque tem que gravar, tem gravação, isso aqui, é uma coisa ou outra, né? Mas é uma coisa que eu gosto de manter lá. Esse fim de semana eu peguei um carro, levei para casa, andei. Então é uma relação de proximidade, de contato. Você quer ter aquela sensação de época, uma sensação antiga, uma sensação clássica. Então acho que o carro antigo, ou a moto clássica, ou uma lancha antiga, ou qualquer coisa desse tipo, ela serve para isso. Mas voltando à questão da valorização, houve sim um aumento do valor, estava aumentando já. Com a pandemia explodiu, algumas pessoas achavam que, sei lá, o cara ia morrer e falou, pô, vamos morrer mesmo, então vou comprar isso aqui. E logicamente, e daí surgem coisas absurdas também. A gente sabe que no meio você tem valores que são razoáveis e valores que são muito além do que poderia valer aquilo, né? Tem carros que valem mais lá fora, então você pega aqui o carro, né? Você faz aquele um pareamento, digamos assim, de valores, né? Mas eu acho também que o carro antigo, há uns anos atrás, o carro antigo era uma coisa mais de quem gostava muito, né? Então o cara gosta dessa questão de mexer pouco. Eu, por exemplo, mexo pouco nos meus carros. Não sou a pessoa que sai mexendo em tudo. Troca às vezes um filtro de ar, uma coisa, uma manutenção num filtro de ar. Acessório, né? Aquela questão simples, né? Tem pessoas que gostam de mexer, de tirar, de desmontar, enfim, vai de cada pessoa, sem dúvida nenhuma, né? Esse gosto, essa paixão, esse contato. Mas eu acho que o carro antigo ele virou moda também, né? A gente vê, às vezes, pessoas que compram o carro antigo por impulso, né? Pô, comprei aqui, achei legal, comprei. E daí o cara vai andar no carro, o cara fala, pô, tá acostumado com o carro atual, ele vai andar, pô, mas não sabia que era assim, né? Porque cada Cadê época... o ar-condicionado? Sabia que o volante era duro desse jeito? Sim, muitas vezes tem folga no volante, que são coisas, que são características do carro, não é um defeito, é uma característica de época, né? Até é engraçado que às vezes as pessoas me perguntam, você já dirigiu mais de 1000 carros, tem algum carro que você se decepcionou de andar, né? E daí eu sempre comento, pô, na verdade não, né? Não me decepciono, porque assim, quando eu vou gravar a matéria, eu procuro contextualizar o carro no período que ele foi feito, a proposta que ele foi feito. Por exemplo, a gente gravou uma matéria recente com o Bizorrão, né, que é o Fusca 1600S. Foi o primeiro Fusca 1600, trazia dupla carburação. A Volkswagen percebeu que algumas oficinas já faziam preparação nos motores e tal, e falou, eu acho que eu vou entrar nesse mercado, né? Só que assim, se você comparar um Fusca 1500 com 1600, o 0 a 100 dele, o 0 a 100 do Fusca 1600, ele é alto, é 20 e poucos segundos. Né? Hoje em dia um carro faz em 9, em 6, um carro esportivo faz em 3, em 4, ou seja, faz em 25 segundos. Só que um 1500 fazia em 32, sabe assim? Fazia em... Né? Então, assim, você tem que entender o contexto da época. Era muito mais rápido para a época. Sim. Então, essa sacada que é legal quando você vai gravar a matéria e vai dirigir um carro antigo.
você tem que pensar no contexto da época. Pô, esse carro era legal pra caramba na época, porque ele era 10 segundos mais rápido do que o outro. E essa é a sacada do seu canal, né? Sim. Pra quem assiste seus vídeos percebe muito isso, que você traz não só pra quem curte carro, mas até pra quem não curte carro, que assiste seus vídeos, consegue se interessar pelo assunto, né? Porque vem uma história, vem todo um contexto ali por trás, né? Não, eu acho bacana porque justamente isso, né? Então você pega carros da década de 50 até a década de 70, eles têm uma dirigibilidade. Dos anos 80 para frente, são carros que têm uma dirigibilidade muito mais atual, né? Muito mais parecida com o que a gente tem hoje, né? E sempre tem um barulhinho, uma coisa do carro antigo. Você tem que pensar que são um carro que tem 40 anos, que tem 30 e poucos anos, né? Se um ser humano já com 40 anos já tem os seus, né? Seus barulhos. Meu carro tem 10, já faz os barulhos, mas com 40. Não, exatamente. Então, você contextualiza, né, os carros dentro do período, daí é legal, porque você aproveita as experiências, né? O único carro que eu comentei que ele não era ruim de guiar, mas eu achei que o banco daquele exemplar talvez tivesse algum pouco de espuma a mais e tal, porque o pessoal antigamente mandava encher banco, tinha umas coisas desse tipo, né? Que foi um Bianco, que foi um fora de série, né? Um carro criado por um carrozziere italiano, né? Que é o Tony Bianco, que ele mora aqui no Brasil há décadas. E ele fez esse carro baseado num carro de pista, né? Baseado nos Gran Turismo lá da época de corrida. E esse carro, sim, ele pegava um pouco na perna, no volante, mas eu acredito que fosse algo desse exemplar em especial. Eu conheço pessoas que têm Bianco e viajam, vai para lá, vai para cá, e eu sempre brinco nas matérias que eu tenho 1,72, né? Então, eu quase sou um jockey automotivo, eu consigo me encaixar em qualquer carro, né? E para minha profissão é o ideal, né? Consigo andar num Roadster inglês, que é um carro pequeno, minúsculo no sentido de espaço interno, num Puma, e consigo andar num Landau, um Galaxy, que é um carro que já tem, né, um espaço maior, enfim. Então, para o que eu faço é ótimo, né? Se eu tivesse 1,90, não daria para ter guiado um monte de coisa, né? Mas eu já dirigi. é alto, né? Até. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá num padrãozinho ali, brasileiro. Pequenos, né? Carros pequenos. E para quem quer, você falou assim que a galera começou a comprar imóvel, eu tô com imóvel que eu trabalho com imóvel, carros na pandemia, e quem quiser começar a se interessar, o que você indica, além de assistir teu canal, óbvio, o que você indica aí para onde é um lugar legal para você buscar, alguma feira para visitar, tem algumas dicas assim? Os eventos estão voltando agora, né? E é legal, porque em eventos você acaba sempre vendo, né? Tem um evento no Sambódromo de terça-feira, eu não sei se esse evento voltou toda terça-feira, eu acho que ele não voltou, eu já vi uns 2 que foram realizados nesse meio tempo no Sambódromo, mas era toda terça-feira, né? Eu acho que ainda ele não voltou na sua totalidade. Tem evento também acho que é o Feirão Auto Show, que é um evento que ocorre domingo do lado do Center Norte ali, bem na Zona Norte, ali naquele miolo dos shoppings. Eu acho que é no Expo Center Norte, inclusive, salvo engano. Mas tem outros eventos, e sempre eventos você consegue encontrar, digamos, carro à venda. Um evento que voltou agora, que é muito tradicional, é o evento da Estação da Luz, que é no primeiro domingo do mês. Que legal. É um evento bem tradicional, muito antigo já. Então, nesses eventos, sempre tem gente que leva lá o carro para vender, enfim. Não sabia, achei que era só exposição, trocar figurinha e tudo mais. Na prática é exposição, mas também o pessoal tá vendendo, o pessoal aproveita já. Você chega lá fazer uma oferta. Eu já conheci proprietários que foram em evento de carro e tiveram que voltar de carona, tá? Porque venderam o carro, né? Porque veio aquela proposta, né? O carro, sei lá, vale 50 mil. O cara falou, você quer vender? Pediu quanto? O cara falou, eu quero 70. O cara pagou, sabe assim? Aquelas histórias, aquela oferta, né? Digamos que o cara não... Anunciei para não vender, mas se vender... Daí você encontra ofertas não, né? Entre aspas, valores, muitas vezes você pega carro na internet, a gente brinca que o cara falou para a mulher que ia vender o carro, então ele pega um carro que vale 50 e põe lá 150. Você fala, pô, que absurdo, 150 mil vale 50, isso, mas é aquilo lá. O cara fala para a esposa, eu coloquei para vender aqui, mas ninguém quer comprar. Difícil, Então é engraçado, é como, né, essas brincadeiras que o pessoal faz, mas se aparecer às vezes alguém oferecendo 150, né, daí fica complicado. Mas já conheci proprietários que fizeram exatamente isso, né? Não com uma diferença tão grande, mas o cara, sei lá, botou 20 mil a mais e apareceu alguém, porque era o carro marcante, não sei o que lá. Isso, entendeu? Ele vai assistir esse podcast, eu vou pegar ele no pulo, que agora que eu sei dessas táticas aí. Acabou de denunciar. Não, mas é engraçado. Às vezes, sei lá, o carro vale 50 e o cara anuncia por 150, né? Porque, quem que vai querer pagar? Pode parecer um doido, às vezes, né?
Mas geralmente não, fica lá o anúncio, daí, botei para vender, mas ninguém ia comprar. Legal. Eu tenho um outro assunto que eu acho que é bem, não polêmico, mas eu gostaria de saber, você, principalmente por ser apaixonado por carro, como você vê a entrada dos carros elétricos na sociedade, virando aí os utilitários daqui a algum tempo, né? Vai virar comum. Como que tá esse movimento aí, você que tá mais por dentro do ramo? Então, o carro elétrico é uma questão curiosa, porque a ideia do carro elétrico é bem antiga, né? O Ferdinand Porsche mesmo, ele criou um carro elétrico em 1900. E tem um catálogo de época que o pessoal agora circula na internet de vez em quando, que é de 1904, salvo engano, que é lá, compra um carro elétrico para sua esposa, não sei o que lá, não tem barulho, não sei o que, né? Que teve aquela evolução, né? Então, assim, a ideia do carro elétrico é antiga, logicamente. Década de 10, 20, 30, tinha muito petróleo e, logicamente, ter um carro elétrico não faria o menor sentido e eles acabaram ficando como projetos, como coisas excepcionais, de exceção mesmo, né? No contexto atual, eu acho que assim, as marcas, no contexto brasileiro, inicialmente, eu acho que aqui no Brasil o carro híbrido ele ainda vai ter muito espaço. Particularmente, eu acho que para o nosso mercado o carro híbrido vai ser a melhor opção. Já temos aí algumas marcas, né, que tem carro híbrido, tem Volvo, tem Toyota, né, BMW, as marcas estão entrando muito forte no mercado de híbridos e algumas marcas estão migrando para o elétrico, como a Volvo, que em 2030 não vai mais ter carro a combustão, a Mini, ou seja, 2030 são 8 anos, contando já 2022, 9 anos, 8 anos, né? E pouco. A Audi também, nos Estados Unidos, estão lançando série especial do Audi TT, que é um esportivo, que é o último a combustão, né? Assim, particularmente, eu acho que a realidade do elétrico vai de cada país, né? Nos Estados Unidos você tem muitos lugares para carregar, você tem uma estrutura diferente. Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura que as marcas têm investido muito. A Volvo investiu muito, a BMW investiu muito dinheiro, isso era um corredor, inclusive, de eletrificação de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Dá para sair de carro elétrico. Uhum. Não sabia. Então tem uns postos de abastecimento, postos. sim. Até Curitiba também. Mas assim, o carro elétrico ele tem um tempo de carregamento que é lento. Com exceção daquela voltagem gigantesca que você só encontra em concessionária, né? Sei lá, aqui em São Paulo tem 3 lugares que tem uma tomada desse tipo, que é com uma voltagem muito alta, que o carro carrega em 40 minutos, uma carga completa. Um consumo forte. Sim, geralmente demora 7 horas, se ligar numa tomada convencional demora 12, 15 horas, né? E então as marcas inclusive vendem, né, o wallbox para colocar já na sua garagem. Quando eu faço matéria com elétrico, eu sempre comento, o elétrico você tem que ter ou no seu trabalho ou na sua casa esse wallbox para carregar, porque senão você vai ficar simplesmente na mão, né? Porque dependente de shopping, né? De sim, postos, mercado. Mesmo porque alguns shoppings eles colocam as tomadas, né? Os carregadores, eles foram colocados estrategicamente na parte VIP, né? Dos manobristas. Sim. Então você vai deixar carregando lá 7 horas, 8 horas, seu carro vai pagar uma fortuna, né? Eu não tinha pensado nisso. É verdade. É melhor ter um Landau, assim, que tranquilo, vai gastar menos de combustível. É verdade. Mas alguns shoppings, não, Iguatemi, por exemplo, né, que é um shopping conhecido, um shopping antigo também, os carregadores ficam no estacionamento normal. Acho que é no 3º piso, se eu não me engano, a gente foi lá recentemente. Pão de Açúcar também fica... Pão de Açúcar também. Convencional, É que uma coisa que está acontecendo agora, como a Volvo, ela teve um crescimento muito grande na sua linha de produtos, e a Volvo só tem carro híbrido atualmente e elétrico, eles não têm mais carro só a combustão. E a marca tem, né, crescido muito o volume de vendas. Você vai atualmente em shopping, as tomadas, os carregadores são saturados, não tem carregador, porque todo mundo está usando. Sim. Então é uma coisa que já está gerando uma necessidade. Então, se o cara falar, não, estou aqui com 20% de bateria, vou num shopping para carregar. Muitas vezes você pode chegar lá e está um outro carro. Por exemplo, nós fomos no Iguatemi, estava testando um Volvo elétrico, o XC40, né, elétrico, tinha uma tomada, né, um carregador vago, os outros 3 estavam ocupados. Olha. E quando a gente saiu de lá, tinham trocado os carros, que tinham Cayenne e Volvo, e estavam outros carros, ou seja, já existe uma demanda muito grande por conta de energia. E nesses carregadores de shopping você paga alguma coisa para usar ou não? Não, hoje não paga, em dia ainda não? Paga o estacionamento normal, né? Tá. Mas assim, uma outra questão de elétrico também é que algumas pessoas elas estão indo na onda, né? Estão achando que a energia sempre vai ser gratuita.
O cara fala, vou comprar um carro elétrico, daí eu não vou mais precisar gastar para carregar e nada, né? Vou parar, deixo carregando, né? Mas, logicamente, e nos Estados Unidos eu acredito que já algum lugar já esteja cobrando, porque eles estão alguns passos à frente. Claro que quando você tiver uma frota gigantesca de carro elétrico, claro que a energia não é gratuita. E energia a gente sabe que é uma coisa cara, né? E aqui a gente está vendo esse momento, hoje está chovendo, mas aquela chuva que não cai onde precisa, né? Tem aquela questão de problemas de falta de energia, né? Não chover na represa, aquela coisa toda, né? Os reservatórios, né? Então, ou seja, todo mundo puxando muita energia, imagina, a demanda por energia é maior ainda, então isso vai gerar um grande problema, né? Que eu acho, assim, delicado, né? Então eu acho que aqui no Brasil, o híbrido, ele vai ter um mercado, né? A Toyota, por exemplo, é uma marca, eles vão fazer uma live daqui a alguns dias, falando sobre baterias, sobre o elétrico e tudo mais, mas a Toyota é uma marca que acredita muito nos híbridos. Eles começaram com o Prius, que foi um dos primeiros, né? E seguem nessa linha, né? Com alguns modelos, Corolla tem híbrido, enfim. Mas uma outra questão também desses primeiros híbridos é o custo da bateria. Eu ia chegar nesse ponto do preço, quando que isso vai ficar viável? Uma bateria, por exemplo, de um carro elétrico, do carro híbrido, né? Ela custa por volta de R$40.000. E a do carro elétrico são baterias específicas, mesmo com módulos e tal, são separadas em módulos para facilitar a manutenção. Tem baterias que custam R$80.000, R$90.000. Então você pega um carro híbrido, um Ford Fusion, híbrido, o primeiro híbrido que a Ford lançou, aquele primeiro Fusion híbrido quadradinho, né, que eles lançaram aqui no Brasil, que saiu híbrido. Na época, legal, carro híbrido e tal. Hoje em dia esse carro, ele não custa nem R$40.000. Uma bateria custa R$40.000. Nossa! Imagina se o cara que vai comprar esse carro hoje, ele vai comprar o carro, pagar, não sei quanto está custando um Fusion hoje, mas, logicamente, deve ser menos de R$40.000. E daí ele vai botar uma bateria de R$40.000, então... não faz a conta, não fecha. Mais fácil botar um GNV, alguma coisa desse tipo. Então, assim, tem essa questão que vai ter que ser discutida. Eu acredito até que em 10 anos, em menos tempo ainda, as baterias vão evoluir, como aconteceu com o celular. Você pega o celular nos anos 90, a bateria ocupava, né? Era maior que o celular, a bateria, né? Ela ocupava mais espaço do que o aparelho mesmo, né? E isso foi evoluindo. Hoje em dia a gente tem baterias minúsculas, né? Então eu acredito que sim, os carros elétricos, eles vão em... Estou dando 10 anos, mas eu acho que até menos. Mas fala 10 anos, daqui 10 anos a gente volta aqui para falar disso. E até que ponto que o carro elétrico é sustentável, né? Tem essa questão também, a produção, eles fizeram uma pesquisa, a Volvo fez uma pesquisa, um estudo, e a produção do carro elétrico ela é mais poluente do que o carro a combustão. Depois, logicamente, ele não emite, tem uma série de coisas, ele acaba sendo mais ecologicamente correto, né? Mas a produção dele, ela tem uma série de poluentes, até os próprios metais pesados de bateria, tudo isso é uma questão que precisa ser muito discutida. E o uso da energia de uma forma exacerbada, né? Não, exatamente, porque assim, tem essa questão, imagina todo mundo ligando o carro elétrico na tomada todo dia para carregar e ficar carregando 12 horas, ou 8 horas que seja, ou 40 minutos com uma supercarga que exige, né, bastante energia. Então, assim, eu acho que nesse tempo, período de 10 anos, vai ter muita evolução. Acredito que você vai poder levar uma bateria suplementar, daí você para num posto de combustível, para tomar um café, alguma coisa, você tira uma bateria, bota outra. Eu acho que sim, a gente vai ter essas coisas também. Os próprios empreendimentos. Eu e o Pedro trabalhamos no mercado imobiliário, sim, né? Verdade. E os empreendimentos, todos os próximos lançamentos por aí, vêm já com essa característica como um item necessário para o empreendimento, né? Então, tanto em condomínio de casas, cada casa ali tem seu posto de abastecer, como que... É o eletroposto, enfim, é abastecimento mesmo. Abastecimento elétrico, né? E no condomínio, no prédio, tem ali no subsolo para abastecer. Tem um caso curioso que aconteceu no final de semana passado, foi retrasado. Tava num noivado, encontrei um amigo de longa data, e ele tava falando que ele tava com um carro híbrido, acho que Toyota, não me lembro qual era o carro. E ele mora num empreendimento que não tem, né? E ele ficou meses com a administradora, falou com a síndica e tudo mais, aprovaram ele botar na vaga dele um eletroposto, vamos chamar assim. Cara, ele falou que gastou uma grana no projeto para fazer, puxar o fio e tal, gastou sei lá quantos metros, conseguiu colocar. Botou um medidor só para a unidade dele, para ele não consumir. Isso que eu ia falar. Botou um medidor. O condomínio ia pagar botou um medidor, a conta vinha para ele, o quanto ele pagava, tudo mais. Você acredita que o pessoal do prédio se uniu para tirar? Para pedir para tirar? E conseguiram.
Nossa, complicado. Conseguiu. Porque até uma outra Tem algum questão... motivo específico? Ele pagava, tava na vaga dele, ninguém consegue explicar. Porque uma outra questão que acontece muito, já cheguei em Pão de Açúcar, e a vaga estava lá ocupada, ou por carro convencional, a pessoa parou na vaga, não tinha lá, sei lá, um segurança, algum funcionário para, né? Ou, o que é tão ruim quanto, né, mas em outra proporção, eu lembro que eu cheguei no Pão de Açúcar de Moema, inclusive, era um BMW 3 que eu estava testando, não tinha tanto elétrico e tal. Eu lancei esse carro no Brasil, eu tava lá, desculpa te cortar, eu trabalhava na MPD na época e eu fiz a propaganda. Ele tem banco de fibra, lá, fibra natural, aí tem uma série de coisas. Mas enfim, daí eu cheguei lá, o rapaz veio perguntar lá, o segurança, tal, o vigia, ele falou, você vem aqui carregar, tal, era um i3, eu falei, não, vim aqui que tô gravando uma matéria, tal, vou ligar na tomada. Porque ele falou que tinha um cara lá que ia todo dia e deixava o carro carregando horas. Ou seja, o cara trabalhava do lado, ele é uma coisa meio típica, infelizmente, brasileiro, falando como brasileiro, né? Sabe que no Brasil tem essa, né? Dá um jeitinho malícia, pra tudo, né? Então assim, o cara ia lá, simplesmente trabalhava do lado, porque isso foi alguns anos atrás, não tinha essa estrutura, né? Uma estrutura bem pequena na época de lugares para carregar. Mas o Pão de Açúcar já é um dos pioneiros nesse sentido, né? De ter tomadas, né? O carregador. O cara simplesmente trabalhava do lado lá, ele deixava carregando simplesmente. Ou seja, uma coisa que deveria ser usada para carregar durante compras, que vai carregar pouco também, mas enfim, né? Vai lá, ficar lá uma hora tomando café, não sei o quê. Ou seja, então assim, esse tipo de coisa também tem que ser combatida, né? Porque é uma cultura aqui nacional, né? Mas também é isso, né? O cara vai parar lá o carro e quem tiver outros elétricos, agora então nem dá. Como eu falei, a demanda hoje em dia é tão grande que você vai em Pão de Açúcar hoje em dia, chega lá já tem um carro híbrido parado, ou elétrico, né? Então assim... vai ter que ter uma estrutura maior. Agora, uma outra questão também que o pessoal sempre pergunta é sobre a eletrificação de carro antigo. Que tem na Califórnia, né, que é um estado aí onde os caras gostam de novidade, enfim, aquela coisa toda. Eles têm lá uma empresa, as Electric, que eles são especializados em eletrificação de carro antigo, principalmente Fusca, Kombi, Carmanguia, né? E eles eletrificam os Porsches também antigos, né? Particularmente, assim, como entusiasta, eu acho que são dois pontos de vista. No momento atual, aliás, vou falar no futuro. No futuro, sei lá, não tem mais combustível fóssil, não tem mais, enfim, tá acabando tudo, não sei o que lá. O último ponto, você vai eletrificar o antigo, porque ele vai permanecer vivo. Né? Alguns anos atrás sempre falava, não vai mais poder, como na Europa, né, acontece muito. Não pode mais circular aqui no centro, não pode circular não sei aonde e tal. Porque a Europa, a necessidade deles de sobrevivência, né, é pequeno, tal, eles precisam fazer. Então proíbe o carro de entrar no centro, paga pedágio, não sei o que lá, aquela coisa toda. Então não pode entrar carro com mais de 10 anos, com mais de 15 anos, eles vão, né, aumentando, né, justamente para diminuir poluição e tal. Mas quem curte o barulho do motor esquece, né? Tem essa questão também. Então assim, se chegar no último ponto, lá na frente, não tem o que fazer, então eu acho sim, a eletrificação do antigo é uma coisa interessante. Porque você, na verdade, não vai acabar o antigo. Ele vai renascer, né? Então você vai ter um Fusca, vai ter um Carmanguia elétrico, ou seja, o carro ele vai continuar contando sua história de outra maneira. Agora, hoje em dia, eletrificar um antigo, para mim, não tem sentido, no momento atual, né? Eu, particularmente, acho que é heresia eletrificar um antigo no momento atual, né? Gravaria, lógico, matéria com pela curiosidade, pelo projeto, mas eu acho que assim, no momento atual, onde a gente ainda tem uma série de recursos, e, enfim, que teremos ainda por um bom tempo, não eletrificaria um antigo. Eu acho que hoje em dia não é o momento de eletrificar o carro antigo. Mas futuramente, sim, uma forma de mantê-los vivos, eu acho que sim, vai ser uma ideia também. Isso é legal, não conhecia. E eu tenho uma questão. Carros voadores. Nós temos um protótipo, né, de um carro voador no Brasil, né? Cheguei a ver uma matéria, ver se estou falando besteira. E você acha que isso vai ser algo possível enquanto nós estivermos vivos? Ou isso vai ser algo para daqui 5, 6, 10 gerações para frente? Particularmente, até o dia que me perguntaram isso, eu até comentei, eu acho que não vai ser uma coisa viável, o carro voador. Tem esses protótipos, tem aquelas plataformas, né, que voam e tal, porque na verdade, assim, são coisas muito distintas, né? Você pega, por exemplo, eu gosto muito de aviação também, e a aviação é uma das coisas mais seguras, né, do mundo. Eventualmente acontecem acidentes, claro, infelizmente a gente vê, né?
muitas vezes por falha humana, outras, né, por diversas questões, mas assim, a aviação, costumo sempre dizer isso, se a gente tivesse no trânsito 10 ou 15% da segurança que tem na aviação, o número de acidentes ia ser muito menor, porque a aviação tem uma parte de checagem de itens, e até quando o cara vai, eu morei 15 anos em Moema, né, próximo de Congonhas, né, quem mora em Moema mora do lado de Congonhas, não tem jeito, de qualquer lugar que você mora dentro do bairro. E você vê, Congonhas ocorreram lá aqueles acidentes, infelizmente, sem dúvida, mas a gente vê pela quantidade de voos e a organização de um aeroporto é um negócio incrível, né? Se você for comparar com uma rodoviária, né? Nossa. Se tivesse uma organização de rodoviária, logicamente sem criticar as rodoviárias, que tem o seu funcionamento próprio, que funciona para aquilo. Mas eu digo em termos de horários, de acertos e desacertos. Um aeroporto ele tem uma organização muito, né? Porque senão a gente ia ter dentro do dia de avião, né? Verdade. E a aviação é um negócio muito bem organizado. Por isso que eu, particularmente, eu não vejo o carro voador como algo viável por conta disso, porque ele vai entrar num outro lugar, ele vai ter que acabar seguindo outras regras, né? Vou sair daqui, vou voltar para casa, pô, você vai ter que pegar uma rota determinada, mas a gente sabe que os motoristas de carro, eles têm um outro costume, né? Uma outra... Teria que ter uma formação completamente diferente. Mas pode ser que, como o híbrido, que demorou, como você disse, lá para 1900 e pouco, já tinha ali o carro elétrico, talvez isso é algo que talvez um país, né, mais evoluído vai começar com os carros voadores. Aí... Acho que tá mais fácil a gente falar de carro autônomo que não, exatamente, dirige sozinho do que... Eu acho que assim, o carro voador, eu acho que por conta de mudar, você vai acabar indo em outro quesito, digamos, né? Eu acho que eles acabam sendo inviáveis por conta disso. Porque você vai ter, na verdade, um tráfego aéreo que é muito complicado. Você vai ter helicóptero, mesmo você voar em alturas diferentes, né? Isso funciona bem, né, para os aviões. Às vezes está voando, até você tem avião que passa, né, embaixo, porque eles têm os caminhos invisíveis deles que funcionam bem. Eu acho que para o automóvel não funcionaria. Por outro lado, o carro autônomo, que é algo que vem crescendo, tem o Tesla, tem já, né, alguns carros que são vendidos, né, que já fazem isso. Tem o semi-autônomo, que é uma tecnologia que já abrange muitos carros nacionais, né, então frenagem automática, muitas vezes um desvio de trajetória. Os carros atuais, hoje em dia, SUV compacto já tem isso, tem algumas versões que já tem essa questão. O carro autônomo é uma outra questão curiosa, porque assim, ela depende muito da sinalização vertical e horizontal. Então, aqui no Brasil, isso é uma outra questão muito delicada, aqui no Brasil, do carro autônomo, né? Por exemplo, eu testei carro semi-autônomo no canal, agora tem até o Jeep Compass, que tem tecnologia semi-autônoma, tem o novo Creta, né? Uma das versões também tem, né? Então, essa questão da frenagem automática, detecção de pedestre, objetos e tal. Então, ele freia, né? Se tiver algum problema. Sem dúvida que é algo interessante em termos de segurança. Porém, por exemplo, você pega um semi-autônomo que ele monitora a faixa, ele depende muito da sinalização vertical, horizontal, melhor dizendo. Faixas. Então, por exemplo, lembro que uns 2, 3 anos atrás eu peguei o Mercedes, que na época a Mercedes tinha essa tecnologia, ela não tinha chegado a carros de outras categorias. Então você tinha Mercedes, BMW com essas tecnologias, né, do carro semi-autônomo, monitorar a faixa e tal, mas ainda não tinha chegado, né, em outras categorias, vou chamar de inferiores, mas no sentido de valor somente, né? E o Mercedes, eu lembro bem, na estrada, com a sinalização, com uma sinalização regular, ele conseguia identificar tudo, ele mantinha, né, o volante, você tirava a mão do volante, ele reconhecia um caminhão na frente, quando o caminhão saía, ele mantinha a velocidade que você tinha pré-programado, tudo isso. Chegava aqui na Marginal Pinheiros, por exemplo, ele seguia a faixa, só quando tinha, por exemplo, como é muito comum aqui no Brasil, eles vão fazer um recapeamento ou uma obra, eles não pintam a faixa, e daí o carro fica perdido, porque ele perde a referência, né? Ele não tem mais referência. Daí o que acontece? Ele fala para o motorista segurar no volante, porque ele dá a mensagem, não estou mais enxergando nada, você assume. E se a pessoa não pegar no volante, ele vai parar. Ele vai parar onde ele estiver. Pode ser no meio de uma rodovia ou de uma marginal. Então, assim, a grande questão do veículo semi-autônomo e do autônomo, a meu ver, é essa, né? Por exemplo, eu não confiaria de andar num veículo autônomo no banco do passageiro ou no banco de trás. Eu acho
Isso terrível, não só porque eu não abriria a mão de guiar, sem dúvida, como entusiasta, mas, por outro lado, é um tipo de tecnologia que, usando a tecnologia, eu ficaria no lugar do motorista, sim, prestando atenção no que estava acontecendo. Porque o que acontece é uma questão delicada, que a pessoa vai mexer no telefone e tal, ela perde a noção do que está acontecendo. Sim. E já aconteceram alguns acidentes, poucos, sem dúvida, só que com Tesla mesmo, né, com carro autônomo, que ele não reconheceu um objeto, um caminhão, né? Acidente recente aconteceu, que ele estava em velocidade a 100 por hora e tinha um caminhão parado na via, ele não reconheceu. Ele bateu no caminhão sem frear. Ou seja, Nossa. você imagina, bater a 100 km por hora num objeto parado, com aquela massa toda, sem frear. Ou seja, não teve nenhuma tentativa de diminuir, né, isso. Mas, lógico, isso foi exceção? Foi. Mas eu acho que é algo que tem que desenvolver, né? Tem que ter uma ideia, né? De novo, mudar o Brasil, arrumar aí as nossas vias. Eu dirigi um carro eu dirigi uma Q5 para fazer um teste, trabalhei na Audi, e aí eu fui fazer um teste dos carros, para ver mesmo a parte de autonomia do carro e tal, e realmente é impressionante. Ele segue, quando você está numa via com a sinalização vertical, digamos assim, perfeita, né, para a situação, ele segue perfeitamente, você não precisa tocar a mão no volante, você fica meio com medo, você quer tocar, né, meio que desconfiado, mas é só qualquer coisinha que mexe, que muda, ele já corrige. Já pede pra parar. Pô, legal. Aí você fala, agora eu vou tocar não, porque deve ele tá dar, cego. dá até você ganhar confiança, deve ser... Não, sem dúvida. E eu acho que assim, daí pra mim, na verdade, assim, pra você ter um veículo que você não vai dirigir, você teria que ter uma estrutura pública muito grande, onde todos os outros carros também fossem autônomos e todo mundo andaria, né, dentro de uma ideia, né? Até brinco com o pessoal, mas tem Kombi fazendo carreto ainda, né? Não vai ter carro autônomo aqui no Brasil. É isso que eu ia falar. Mas assim, eu acho que sim, é uma coisa que vai ter, mas tem que fazer corredores próprios. Na Alemanha, a Mercedes desenvolveu um caminhão autônomo, né? Daí no vídeo lá eles vão andar na Autobahn e o motorista está lendo, está fazendo outra coisa, né? E o caminhão tá... Só que é outra sinalização, tem uma tecnologia toda de fibra ótica instalada. Nossa. Então assim, aqui no Brasil, eu não sei, eu não imagino isso tão cedo. No nosso contexto, até de políticos e, né, enfim, do gênero, que não fazem obras, né? Você imaginar que os caras vão colocar fibra ótica em tudo e vai ter, todo mundo vai estar no carro autônomo, né? E não sei, eu não vejo isso para nós aqui, para o nosso mercado, né? Enfim. Tão cedo, né? A ideia, sim, é interessante, mais ou menos, para quem gosta de dirigir é mais ou menos, mas enfim, se puder ter um transporte público que você usaria, e daí já é autônomo, entre aspas, né? Eu digo, você não precisa dirigir, né? É verdade, é verdade. Pelo menos eu preferiria usar um transporte público de qualidade do que ter um carro que eu não dirigisse. Mas uma opinião minha como entusiasta, claro. Não, pô, legal. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta antes de você. Hoje você vai fazer a pergunta dolorosa, que todos os nossos convidados ficam meio... Como é que eu vou responder isso? Mas antes eu queria tratar de um assunto que a gente falou muito de, vamos dizer, costumes, carros, cultura, tecnologia, e eu não podia deixar de te perguntar como as marcas estão se comportando com a mudança de comportamento que a gente tem visto hoje dos consumidores, né? Começou ali com, vamos dizer, o Uber, então carro por quase uma assinatura, eu pago, né, pay-per-use, eu pago só para quando eu usar. A gente levou isso para as comidas, né, para os deliveries, já tem casas que são assim. Como que as marcas estão vendo esse novo comportamento, essa nova forma de consumir os bens materiais para o futuro? Como que você vê esse movimento delas para isso? Então, essa é uma questão interessante também, porque o jovem hoje, ele não está mais, diminuiu muito o número de jovens que está indo atrás da carteira de habilitação, né? Eu lembro quando eu tirei a minha, no 27, eu fiz aniversário dia 2 de junho, dia 3 estava na autoescola já. Eu fiz isso também. Ou seja, mas aquela vontade de guiar, de ser, legal, dar aula de carro, enfim, né? Era independência, né? Não, e eu lembro, 97, 98, o combustível estava barato, né? R$10 dava bastante, né? Nossa. E eu ficava andando para baixo, para cima, né? Para baixo, andava pra caramba de carro, ia para lá, para cá, para lá, para cá.
Mas assim, tinha aquela questão, pô, você sair para dar uma volta de carro, né? Enfim, e logicamente, claro, tem jovens que têm isso também, logicamente. Né, sempre vai ter pessoas que... Mas, por outro lado, hoje em dia as marcas elas estão lidando com essa questão. Então as marcas também têm trabalhado muito na questão da multimídia dos carros. Então você pega hoje em dia, você tem aquela multimídia, aquela tela central, que antes era uma tela pequena, estava ali só para, né, como um acessório. Agora você tem tela de 9, 10 polegadas e meia, né? Agora eles apresentaram um carro chinês recentemente que a tela de 10 polegadas e meia e ela vira, né? Ela começa na horizontal. Tipo do Tesla, assim, que é uma... Sim. Começa na horizontal e vira, ela vai para vertical. A Range Rover também está fazendo? Também, a Volvo também. Então são coisas para atrair esse público que é muito ligado à tecnologia, né? Então o cara pode fazer um monte de coisa lá naquela tela tal, para justamente atrair esse público. E o carro por assinatura veio também nesse sentido, porque eles viram que, logicamente, a gente sabe que o carro, meu avô já falava que o carro é uma outra família. Então você colocar tudo no papel, seguro, combustível, manutenção, você andar de aplicativo vai sair mais barato. Você não tem aquela liberdade de ter o seu carro. Por outro lado, você sai aqui na rua, você não tem que pagar estacionamento, sai aqui na rua, chama pega, né? Então assim, tem muita variedade, você pode usar táxi, você pode usar carro particular, você tem todas as opções, né? Então eu acho que é uma questão interessante como as marcas estão vendo que estão perdendo, digamos, um público futuro, né? Então o carro por assinatura surgiu nesse ponto. Você não precisa comprar o carro, você aluga um ano, depois se cansou, você pega outro, né? Então assim, as marcas eu acho que elas vão evoluir, né, digamos, nesse sentido, para conseguir pegar esse público que eles estão perdendo, né? Mas eu acho que uma parte desse público também não vai voltar, porque o cara já acostumou a usar aplicativo, fazer conta e falar, não preciso, não... Eu saio à noite e bebe, claro, não vai dirigir, tem uma série de coisas que acontecem, né? Mas... E uma mescla entre um Uber e um carro, por exemplo, carros estacionados na rua, que eu venho com o aplicativo, abro, pego, vou para Moema, deixo lá. Sim. Carro alugado, né? Tem essa questão também, né? Como as bicicletas, que a gente vê que é uma coisa que funciona aí e tal, né? Os carros também, que a pessoa pega na hora o carro, né? Ela paga pelo aplicativo, pega o carro na rua, devolve em outro lugar. Então, eu acho que sim, isso vai crescer, tem muito mercado para isso. Até entra muito carro elétrico, né? Tem empresas que fazem isso com carros elétricos. Então, acho que sim, são opções que vão surgir no mercado, né? E as marcas, claro, têm que pensar em manter o seu público, aliás, não só manter, mas como conquistar esse público novo. Eu acho que no fim quem acaba ganhando é, digamos, o consumidor que vai ter opção, né? Eu tenho 500 opções aqui para fazer. Como eu sempre digo também, ter opção é sempre bom, né? É sempre uma vantagem. E aí, vai para Dolorosa? Bom, última pergunta, é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, e nós queremos saber quem que é o Belotti, além do óbvio. Bom, como eu falei, a minha história tá ligada aí com os carros por conta dessa paixão, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Até nesse 10º vídeo eu comentei, eu sou formado em Direito, depois eu acabei mudando de área, né? Meu irmão é advogado, tal, mas ele sempre gostou muito dessa área, sempre quis fazer, tal. A minha área é outra, né? Eu, na verdade, sempre quis fazer algo relacionado à criação, né? Tanto que seria publicitário, porque, digamos, essa é a minha área criativa, né? Sempre foi muito forte. No fim, quando eu morava no interior, acabei fazendo Direito, vim para São Paulo, acabei a faculdade e tal, para não largar nada no meio, né? Mas quando eu acabei a faculdade, eu acabei falando, não é para mim. O Direito é uma área muito interessante, tem 500 vertentes diferentes, né? Carreira jurídica é interessante, além da advocacia, né? Também. Mas acabei, né, indo para o jornalismo, depois fiz pós-graduação na área, tal, jornalística. E então, eu acho que o Belotti, além do óbvio, é aquela pessoa ligada com carro, mas que também, enfim, pode jogar videogame e tal, né? Tem essa questão toda. Eu acho que, não sei se a ideia da pergunta é meio por aí, mas falar do Belotti é falar sempre de motor, de carro, de coisas, né, que se ligam. Outro dia mesmo eu estava vendo um vídeo, os caras estavam dando partida num motor de navio, né? Um vídeo, eu falei, pô, que interessante. Nossa, eu nunca né? vi isso. Então, é fantástico, uns cilindros gigantes, uns pistões enormes. E é por isso que eu falei, a gente é muito ligado nessa questão mecânica das coisas, né? Para saber como funciona e tal. Então a gente acaba, às vezes, o meu YouTube,
o algoritmo está sempre perdido, né? Porque não é só carro que ele indica. Ah, o cara tá ligando no navio. Qualquer coisa que tenha motor, né? Sim, sem dúvida, né? Então eu acho que é meio por aí, né? Pra gente que gosta. Mas além do óbvio, sim, gosto muito de viajar, de jogar videogame, né? Até no Black Friday, agora eu comprei uns jogos de luta muito interessantes. Estou me dedicando a isso aí nas madrugadas. Né? Mas enfim. Muito bom. Mas é isso, basicamente, acho que a melhor resposta é essa. Não, mesmo. muito legal. Foi super válida. Foi bom te conhecer um pouco mais, além dos motores que correm nessa veia aí. Então foi super gostoso. Cara, eu queria te agradecer demais pelo papo hoje. Foi muito gostoso. Aprendi muito sobre carro, sobre as novas tecnologias que estão chegando, principalmente sobre as antigas, que são, né, um xodó de todo mundo. Queria te agradecer também. Então, antes dos resultados, da gente falar aqui o que a gente achou do bate-papo, eu queria deixar para vocês que estão assistindo a gente, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que chegar um novo vídeo. E também segue a gente lá no Spotify, que agora dá para seguir, você também ficar sabendo quando entra um novo episódio. Tenho certeza que esse vai estourar. Isso aí. E para quem quiser te seguir... Sim, tem o R Belotti, né? Digitando Garagem Belotti no YouTube, como a gente tá lá há 15 anos já, aparece rápido. E a gente tem um blog também, um site, na verdade. Começou com um blog lá atrás e evoluiu. Um site onde a gente coloca as matérias também. E temos o nosso podcast também, né? O Garagem Podcast. Tem um podcast? O podcast da garagem, sim. Eventualmente eu não consigo dar atenção, porque como eu faço a garagem sozinho, né? Então, eventualmente, não consigo dar tanta atenção ao podcast. A gente tem um conteúdo lá, gravamos vários episódios, mas ele tem um certo hiato agora, né? Mas tá lá, tá no Spotify também. Garagem Belotti Podcast está lá também. Que legal. E agradecer o convite. Obrigado, foi muito gostoso. Obrigado pela aula. Muito obrigada, viu, Belotti? Divertido. Obrigado. Valeu. Foi muito bom o nosso papo. Foi demais. Galera, valeu. Até a próxima.